Educa Rap. Rap para educar, educar para transformar. Hoje vamos receber aqui no nosso programa a Rosana Pereira, né, que vai bater um papo, né, com a gente e vai falar sobre a temática do Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha a partir dos estudos de Lélia Gonzalez, né, um tema muito caro para toda a sociedade, né, e que é comemorado amanhã, o Dia Internacional, né, dia 25. Bom, seja bem-vinda ao Rap é o Som, Rosana, é um prazer tê-la aqui, certo? Nesse formato mesmo, à distância, né? Por conta da Covid, mas espere em outro momento, depois que tudo isso passar, ter você aqui presente, certo? Tá tudo bem com você? Você poderia se apresentar pra gente? Chega aí, pô, se apresenta, ocupa esse espaço, o espaço é teu. Boa noite a todas as pessoas, aos ouvintes da Rádio Santa Cruz FM e do programa Rap é o Som. Prazer, Rivance. Bom, eu sou a Rosana Pereira, cientista social formada pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Também sou mestranda em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais. Sou professora de Sociologia, sou uma mulher negra e sou uma feminista negra. E venho da cidade de Amélia Rodrigues, também na Bahia. E o universo, né, me levou para Cachoeira e São Félix para estudar, na qual considero como um lar ancestral, então eu fico muito contente de estar neste papo com vocês, nesse diálogo com vocês, e muito obrigada, muito prazer. O prazer é todo nosso, certo? Seja bem-vinda. Bom, Rosana, dia 25 de julho, Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, aqui no Brasil, dia de Teresa de Benguela. E nós temos a honra de termos como referência em nosso país e reconhecida internacionalmente a Lélia Gonzalez, que é socióloga, historiadora e pioneira de debates que desencadearam, né, os termos como lugar de fala, racismo estrutural e americanidade, certo? Gostaríamos de começar essa conversa, você falando um pouco de quem é Lélia e quais particularidades ela traz sobre a experiência da população africana trazida aqui para as Américas. Preciso dizer que a Lélia Gonzalez é uma referência na minha formação. Começo falando sobre ela a partir de uma fala que a mesma dizia assim: a barra é pesada, eu sou uma mulher negra, nascida em uma família pobre. E essa mulher negra tornou-se uma grande intelectual brasileira, nascida em Minas Gerais e posteriormente mudou-se para o Rio de Janeiro. E ainda na década de 50 ela conseguiu ingressar no ensino superior, então ela formou-se na História, Geografia e Filosofia, mestre em Comunicação e doutora em Antropologia Social. Então, a Lélia Gonzalez, ela é um intelectual que possui uma formação interdisciplinar e que vai em busca, né, não somente de explicações sobre a realidade social brasileira, mas também em busca dela mesma, né, do tornar-se negra enquanto uma potencialidade, mas entendendo os seus processos, né, de busca e essas buscas levando ao que seria a diáspora na América Latina e na África, na qual a Lélia vai defender as contribuições americanas e ameríndias para os territórios americanos. E que contribuições seriam essas, né? As manifestações culturais, comportamentais, linguísticas, religiosas. Então a Lélia Gonzalez vai refletir não somente sobre o racismo e sexismo na cultura brasileira, mas ela também vai apresentar as contribuições americanas e ameríndias enquanto valorização. Então, por exemplo, ela vai entender a mulher negra enquanto valorização e potencialidade. Então, a busca da Lélia é pela existência, resistência e a reafirmação da população negra, da população indígena e das contribuições em seus territórios. Muito obrigado, Rosana, por trazer, né, essas informações. Você é formada em Ciências Sociais pela UFRB, sobre ações afirmativas na UFRB. Neste dia 25, de tanta luta e de referências grandes, gostaria que trouxesse reflexões sobre como se analisou esse acesso e permanência de mulheres negras na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, antes de mais nada, é uma política afirmativa de e para o Recôncavo,
E enquanto uma universidade que vai se localizar em um território massivamente negro, ela vai conseguir promover políticas de inclusão social para os cidadãos do Recôncavo. Então, de todo modo, a UFRB ela vai ter uma importância muito grande neste território, e nesse sentido, a gente tem, né, esses elementos de acesso e permanência enquanto impactos, né, da existência e resistência da população negra em prol da educação, né? E de todo modo, quando eu ainda estava na graduação em Ciências Sociais, né, pensar enquanto uma mulher negra e cotista, né, e que tinha e tem o Recôncavo da Bahia enquanto um lar ancestral, é pensar também, né, o quanto é importante pensar no acesso, permanência e o que seria a pós-permanência, né? Após a formação dessas mulheres negras, que são, de fato, né, a base da sociedade brasileira, onde é que elas estão, né? E, nesse sentido, eu realizei uma pesquisa de trabalho de conclusão de curso sobre a permanência de mulheres negras nos cursos de saúde da UFRB. E, nesse sentido, a gente tem reflexões importantes sobre a permanência do ponto de vista financeiro, mas também do ponto de vista simbólico, né? Dos processos de afiliação, dos processos de vinculação afetiva, nos processos de identidade das mulheres negras dentro da UFRB e, sobretudo, nos cursos de saúde. Então, pensar a mulher negra na universidade, e lembrando que, né, a própria Lélia Gonzalez, ela foi, né, uma mulher insurgente ainda na década de 50 ao ingressar no ensino superior, pensar o quanto que esse acesso, essa permanência, essa pós-permanência é fruto da luta de muitas mulheres, enfim, né? E essa ideia de fato de nossos passos vem de longe, né? E de todo modo, os impactos, né, dentro das suas comunidades, dentro da sua família, né, dentro dos seus círculos sociais, enfim, dentro das suas gerações, do seu acesso. Então, pensar e refletir sobre a mulher negra na universidade é pensar não somente o presente, né? E não somente relembrar o passado, mas também pensar e projetar um futuro. Perfeito. Rosana, a Mary entrou em contato aqui agora através do Zap da Santa Cruz. Mandou aqui, ó, um beijo pra você. Falou que você é uma mulher inteligente e admirável, certo? E diz que ama muito você. E queria aproveitar também e mandar um salve a outra mulher que fortalece a luta bastante, né? Que é Clara Vida, também tá na sintonia direto de Sapeaçu. Bom, e vamos dar continuidade aqui com o nosso papo, que tá muito legal, um tema muito caro, né? Poder falar sobre esse tema já não é novidade, né? Pois estudos já apontam que as mulheres têm jornada de trabalho maior do que a dos homens e ganham menos. E falando sobre a mulher negra, trabalho e pandemia, o que podemos analisar a partir do que Lélia Gonzalez já dizia e que os danos apontam? Conta pra gente aí, Rosana. No texto Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira, a Lélia já apontava que a sociedade é constituída de uma estrutura social repleta de discriminações sociais e raciais. Então, desde então, ela já apontava que esses dilemas iriam impactar muito mais a mulher negra. Então, se a gente for parar para pensar numa pirâmide, né, fazer esse exercício, primeiro vai vir um homem branco, posteriormente a mulher branca, posteriormente o homem negro e a mulher negra na base. Então, a mulher negra, na base da estrutura social, ela vai estar ocupando funções, cargos, né, trabalhos, empregos vinculados, muitas vezes vinculados, à subalternidade, à inferioridade, à invisibilização. Então, essa mulher, né, em que, se a gente for pensar criteriosamente, já vai ter os impactos do passado escravocrata e vai ter os impactos, né, do sexismo e do machismo e juntamente do racismo e também da pobreza, vai ter maiores dificuldades ao acesso à educação e educação de qualidade, ao mercado de trabalho, né?
ao acesso a bens culturais, a bens de consumo e nas possibilidades de ascensão social. Quando a gente vai remontar esses dilemas no contexto pandêmico, a gente vai perceber tensionamentos, né? E esses tensionamentos, inclusive, foram indicados no último estudo que foi realizado em Harvard, né? E que foi indicado que a mulher negra, né, enquanto uma categoria social, é a mais impactada pelo Covid-19. Então, ainda né, a sujeita que vai estar de fato em vulnerabilidade, não somente a partir das vulnerabilidades que vão ser acumuladas na sua história, na sua ancestralidade, mas a vulnerabilidade ao vírus. Então, é a mulher negra, né, que vai estar em espaços, né, que infelizmente vão estar expostas ao vírus, né, e vão ser impactadas não somente no contágio, mas também na sua letalidade. Então, para exemplificar isso, se a gente for pensar, né, e rememorar o 2020, a primeira pessoa a morrer de Covid-19 no Brasil foi exatamente uma mulher negra. E não qualquer mulher negra. Uma mulher negra empregada doméstica. Então, isso diz muita coisa sobre os impactos da Covid, né, enfim, no corpo das mulheres negras no Brasil. Perfeita a sua fala, perfeita. E o Léo Artes Lima, né, que tá aqui ao vivo também no nosso Instagram, fez uma fala, né, que o racismo estrutural no Brasil ele é velado, também tá coberto de razão. Rosana, trazendo para o nosso cotidiano, quais contribuições nos estudos sobre a mulher negra que Lélia traz na área da língua falada aqui no Brasil? A Lélia Gonzalez, ela é maravilhosa, né, porque ela vai trazer o conceito de português e ela também vai compreender os processos das vivências da população negra enquanto legítima. Então, ela vai discutir as narrativas juntamente com a linguística, com a comunicação, enquanto uma potencialidade. Então, para ela, determinadas palavras e expressões comuns na cultura afro-brasileira é legítima e precisa ser compreendida como comunicação. E toda ou qualquer forma de comunicação, ela deve ser encarada enquanto uma possibilidade de constituição, né, da sociedade brasileira. Então, por exemplo, quando ela vai analisar, né, os blocos afro, mas sobretudo, né, o bloco Ileiaie, ela vai perceber, né, as contribuições, né, não somente a partir da linguística, né, a partir do som, a partir das batidas, mas as contribuições para além disso, né? Então, por exemplo, ela vai olhar para a Noite da Beleza Negra e ela vai dizer o seguinte: olha, isso aqui é um instrumento de valorização, né? E uma valorização da mulher negra, né? Todos esses movimentos, né, que vai ser constituído a partir da linguística, a partir da comunicação oral, mas também, né, das expressões do corpo, vai ter um elemento que é um elemento principal, central, que é o de valorização da cultura negra. Então, é nesse sentido que ela vai trazer, né, essa ideia de valorização e vai perceber como que a mulher negra ela vai ser compreendida também em outros espaços. Eu gostaria de dizer que você também é maravilhosa, Rosana. Aqui a Raíssa Caldas está dizendo que você é babadeira. Concordo, viu? Muito importante essas falas. E agora eu gostaria de fazer mais uma pergunta, né? Sim, também e informá-los, né? Que a Raíssa, parabenizar a Raíssa, né, por essa iniciativa de trazê-la você aqui, né? De trazer você aqui pro programa para falar sobre esse tema. Queria agradecer a Raíssa que articulou essa entrevista maravilhosa e o pessoal está amando e reagindo aqui, tá? Bom, vamos aqui para a próxima pergunta, que é o seguinte. O EducaRap é um projeto de extensão da UFRB, um projeto de educação por meio do hip hop. Como o EducaRap e outras iniciativas culturais dialogam com a proposta de Lélia Gonzalez? A Lélia, enquanto uma das fundadoras do Movimento Negro Unificado, do coletivo Nizinga, ela vai defender, para além da intelectualidade, né, a militância enquanto movimentos, né? E ela vai acreditar que toda ação, todo projeto, toda formação, que tem, obviamente, um
um fundo político nesses projetos que possuem um objetivo social, ele deve ter, na verdade, o seu reconhecimento. Então, por exemplo, o EducaRap enquanto um projeto social que tem educação enquanto centralidade imersa na valorização do hip hop, é exatamente um projeto que movimenta estrutura social. Então, que vai abalar, que vai impactar pessoas e, sobretudo, a juventude. Então, vai ser um projeto social que vai ter na educação a potencialidade. Então, é exatamente isso que a Lélia Gonzalez ela acredita, que ela vai pontuar, que ela vai discorrer nos seus discursos, né, nas suas aulas, nos seus escritos, né? Ela vai dizer que é preciso desses processos políticos, né, na imersão da valorização e reconhecimento, né, da população brasileira. Perfeita, agradeço as palavras, né? E também é importante essa visão. Bom, Rosana, nossa entrevista está chegando no final, certo? Eu gostaria de perguntar para você qual mensagem gostaria de deixar para os ouvintes, né, e as ouvintes da Rádio Santa Cruz FM, do programa Rap é o Som, a respeito da pandemia. Gostaria de finalizar dizendo que a pandemia, obviamente, né, enquanto um marco histórico e um marco histórico do ponto de vista social, cultural, econômico e político, ele precisa ser analisado por toda a sociedade, né? E no Brasil, nós estamos vivenciando a intensificação das desigualdades sociais, raciais, e enquanto cidadãs, enquanto cidadãos, precisamos estar sempre atentas e atentos com as nossas escolhas, nossas atuações. E nesse sentido, a pandemia mostrou que para vencê-la é preciso pensar em coletividade. É pensar em um Ubuntu, é pensar eu sou porque nós somos. É preciso pensar que nenhuma vida é menor que a outra e é preciso valorizar, né, e priorizar a vida coletiva. E nesse sentido, eu preciso dizer que apesar de nós já termos avançado, né, com a vacinação e finalmente, né, nós a iniciamos e isso se deu, né, a partir de muitas pesquisas, e pesquisas brasileiras, pesquisas internacionais em relação à doença, cientistas, pesquisadores, enfim, e para além deles, né, os profissionais da saúde, que de fato foram heróis e heroínas nestes processos, e que apesar, né, de estarmos avançando na vacinação, é preciso pensar que ainda nós não vencemos a pandemia. E é preciso tomar as 2 doses da vacina, é preciso continuar, né, de fato, com isolamento social, utilizando máscara, utilizando álcool em gel, enfim. E, de fato, né, pensar que ainda não a vencemos e o principal objetivo é a priorização da vida, né? A vida em primeiro lugar e a vida coletiva em primeiro lugar. E, nesse sentido, eu me despeço de todos e todas vocês e agradeço pelo convite. Enfim, tenham uma boa noite. Muito obrigado, Rosana, pela belíssima entrevista, certo? O pessoal tá parabenizando. Você trouxe para nós aí várias reflexões, né? E espero que tenha agregado aos nossos ouvintes, né, essa belíssima entrevista que fala, né, sobre a Lélia Gonzalez, né, e a sua perspectiva dessa autora, dessa mulher, né. E lembrar que amanhã, dia 25 de julho, Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, e aqui no Brasil, Dia de Teresa de Benguela, dia de luta, certo? Um salve a todas as mulheres, certo, que estão na sintonia.